O cheiro do hospital ainda grudava em sua pele. Aquela mistura de álcool, cloro e plástico que nem o vento da tarde conseguia levar. Rafael saiu pelas portas de vidro com passos firmes e o coração em disparada. Ele estava vivo, curado, contra todas as previsões, contra toda a lógica. A morte, que havia se instalado como hóspede em seus ossos por anos, agora partira sem avisar. E em seu lugar, uma força vibrante, feroz. Ele não sabia descrever o que era aquilo dentro de si. Não era apenas saúde, era excesso de vida. Os músculos respondiam com precisão milimétrica. O fôlego parecia não se esgotar. A mente, antes turva e lenta, agora funcionava como uma lâmina recém-afiada. Era como se o próprio tempo tivesse decidido parar de arrastá-lo e começasse pela primeira vez a empurrá-lo para frente. Enquanto caminhava pelas ruas, o mundo parecia mais nítido. As cores pulsavam. Os ruídos da cidade batiam como sinfonia nos seus ouvidos. Até o sabor do ar parecia mais denso, carregado de texturas. Ele sorria. Sentia-se renascido, invencível. Mas esse sorriso não sobreviveu à primeira noite sozinho. O quarto era silencioso demais. A cama, arrumada demais. Os retratos, vazios demais. Rafael havia vencido a morte, sim. Mas para quê? Ele sonhou tantas vezes em sair do hospital e abraçar os pais. Em acordar com o cheiro do café e o som da risada do pai na varanda. Queria mostrar que estava bem, que tinha sobrevivido, que ainda dava tempo, mas agora não havia mais ninguém para ver. A cura chegara tarde. Na mesa da cozinha dos tios, onde agora morava por obrigação, não por desejo, Rafael encarava o prato cheio sem conseguir comer. Os adultos falavam entre si, fingindo normalidade, mas ele ouvia cada palavra como sussurros de um mundo que não o queria mais. De noite, ficava deitado olhando para o teto esperando algo acontecer. Qualquer coisa. Uma explicação, uma resposta, uma presença. Mas o que veio foi diferente. Não era uma presença, era um zumbido. Discreto no início, como um sussurro dentro do crânio. Mas olha, a cada dia um pouco mais alto. E, bem, cada noite mais afiado. Como se o próprio mundo estivesse gritando. E com ele seus sentidos começaram a acordar. Como olhos que nunca haviam se aberto por completo, o mundo não é silencioso. Rafael descobriu isso às 4 da manhã, quando o ruído do motor de um carro 3 quarteirões abaixo o despertou como um grito em seu ouvido. O som atravessou a janela fechada, o colchão, os ossos. Ele se sentou, arfando, os olhos arregalados. O corpo em alerta total, como se uma bomba tivesse explodido ao lado da cama. Mas era só um carro. Só um carro. Na manhã seguinte, tudo estava diferente. O sol não nascia, ele estourava. A luz queimava seus olhos como brasas, mesmo filtrada pelas cortinas grossas. O barulho da chaleira fervendo parecia um jato de decolagem. O cheiro de torrada era enjoativo, quase podre. Cada som, aroma e toque chegava a ele como uma onda violenta, invasiva, crua, impossível de ignorar. Andar pelas ruas se tornou um tormento. Ele ouvia as vibrações dos celulares nos bolsos das pessoas. O zíper das mochilas parecia metal rangendo contra metal. As conversas normais soavam como gritos desequilibrados. Os faróis dos carros pareciam explodir em flashes. A cidade havia se transformado numa máquina viva, barulhenta,
fedorenta e impossível de suportar. Ele tentava agir com normalidade. Falava pouco, comia menos. Os tios começavam a se preocupar, mas Rafael não sabia como explicar o inexplicável, como dizer que conseguia ouvir o som dos batimentos cardíacos deles, que distinguia cada nota da voz humana como se fossem instrumentos dissonantes. E havia mais. Certa tarde, ao abrir uma porta, a maçaneta quebrou em sua mão. A madeira cedeu com facilidade absurda, como se feita de papel molhado. Ele quase arrancou a porta da dobradiça com um puxão involuntário. Na escada, tropeçou, e antes de cair, os pés se moveram por reflexo, rápido demais, quase animal. E foi nesse instante, parado no meio do corredor, que uma dúvida serpenteou por sua mente. O que está acontecendo comigo? As mãos tremiam. O suor escorria gelado. Rafael passou a evitar tudo: os espelhos, as conversas, os abraços. Tinha medo de se ver, medo de ser tocado, medo de tocar. Quando os tios saíam, ele se trancava no banheiro e forçava o chuveiro no máximo para abafar os sons do mundo. Mas nem a água quente conseguia lavar o incômodo crescente dentro de sua pele. Algo ali dentro pulsava. Não era só sobre sentidos, sabe? Era mais profundo. Era movimento, desejo, desequilíbrio. E então, como um chamado ancestral, uma nova sensação surgiu. Um incômodo sutil, constante. Começando como uma coceira debaixo da pele e crescendo, dia após dia, como se algo, ou alguém, estivesse acordando dentro dele. E a lua começava a engordar no céu. Era sutil no início, um arrepio que subia a espinha do nada, sem razão, mesmo sob o calor do sol. O vento parecia sussurrar em outro idioma, como se o próprio mundo estivesse se preparando para algo. E Rafael, sem saber porquê, andava mais tenso a cada dia, como se uma parte dele esperasse um impacto, um estrondo, uma explosão, mesmo no silêncio. O pior era o impulso. Caminhar virou um esforço para conter os pés. Seu corpo pedia corrida, como se o chão chamasse, como se as árvores ao longe o provocassem com promessas de liberdade. Ele sonhava com florestas, com sangue, com dentes, com velocidade, e o gosto metálico do instinto rasgava a garganta mesmo quando acordado. Seus sentidos, antes um fardo, tornaram-se faróis. Agora, eles o alertavam. Ele ouvia os insetos sob as tábuas da casa, sentia a vibração das lâmpadas antes que estalassem, cheirava as emoções das pessoas, o medo do tio, a preocupação contida da tia, o desejo amargo de estranhos no supermercado. E a lua? Oh, a lua! Ela crescia no céu como um tambor invisível batendo ao longe. Uma sinfonia ancestral que ele não ouvia com os ouvidos, mas com o osso, com o sangue. A cada noite, o desejo crescia com ela, o desejo de estar fora, de uivar, de romper. Naquela noite específica, tudo ficou insuportável. Rafael estava sozinho em casa. Os tios haviam viajado e só voltariam pela manhã. Tentou distrair-se com um filme, mas não conseguia se concentrar. As imagens pareciam lentas demais, as vozes humanas, falsas. Seu corpo coçava, vibrava, doía. A cabeça latejava com um zumbido ancestral. Ele desligou a televisão, ofegante, e foi ao banheiro. Precisava de água, de silêncio. O banho escorria como lava quente pela pele, mas não o aliviava. A água escorria sim,
mas o calor vinha de dentro, dos ossos, do peito, da alma. Foi quando sentiu um arrepio, mas não um comum, um estalo invisível no ar, como um puxão entre o céu e a terra. Ele olhou pela pequena janela do banheiro e lá estava ela. A lua, enorme, crescente, branca e viva como um olho divino, e naquele instante, a primeira pontada dilacerante rasgou sua coluna. Veio como uma chicotada elétrica atravessando da nuca até os quadris. Rafael caiu de joelhos, os olhos arregalados, os dedos cravando no azulejo como garras. O chão tremeu sob sua percepção distorcida. Havia começado, e ele não fazia ideia de como parar. Mas ele ainda tinha uma chance. Ainda havia tempo de conter o que vinha, ou ao menos tentar.